Olá! Iremos gravar este vídeo para introduzir a história, a narrativa do primeiro capítulo do roteiro do Jogo dos Espíritos que nós estamos escrevendo em equipe. Vai ser importante que a gente possa fazer uma síntese dessa história para facilitar todas as equipes de roteiristas que vão dar sequência do capítulo 2. Então nós vamos ler, sem entrar muito em detalhes de cada tomada de cena, mas pelo menos de uma maneira mais geral, para que vocês possam então se inteirar dessa história e facilitar o entendimento de como nós iremos então escrever o roteiro. O narrador nos dá informações importantes de como é a vida no planeta Meblo, que fica situado na constelação do Cocheiro. E ele nos passa uma visão aérea. Então, a primeira tomada de cena, o jogador então vai visualizar uma vista aérea da cidade de Akvorn. E o narrador, durante essa tomada de cena com esse vídeo, uma tomada de cenas, é uma cutscene, o narrador fala o seguinte: estamos em Akvorn, uma cidade do planeta Meblo, com arquitetura moderna, vastas avenidas arborizadas, ar puro e atmosfera de tranquilidade. Aqui vive uma civilização avançada em que os cidadãos demonstram responsabilidade coletiva, grande capacidade de trabalho e profundos valores intelectuais. No entanto, ainda encontramos homens egoístas e orgulhosos. Eles dissimulam suas reais intenções para conseguir atingir seus objetivos. Buscam ascensão social, não sentindo remorso em passar por cima dos outros. Cobb é um engenheiro de inteligência artificial bem-sucedido na vida profissional que se tornou diretor de uma grande indústria de robôs. Então, essa cutscene tem as suas sequências de cena. Uma tomada de cena externa, com esta vista aérea da cidade, e depois tem uma tomada de cena então que entra no apartamento deste protagonista de Cobb. E a cutscene continua, mostrando o protagonista pensativo, fazendo um movimento repetitivo com a mão esquerda, como se ele estivesse transferindo entre os dedos um objeto de metal, demonstrando ansiedade por parte dele. A esposa do protagonista, ela se aproxima, ela está grávida do primeiro filho do casal, ela se aproxima e conversa com ele, se mostrando preocupada com o comportamento do marido. Depois disso, Cobb responde de maneira fria que não há nenhum problema, que ele precisa ir até a fábrica de robôs. Daí, por causa da forma seca dele conversar com ela, ela se afasta. Daí, em instante, se aproxima um vulto, com uma silhueta de um homem envolto por uma capa e um capuz, como se fosse o estilo daquelas roupas medievais. Esse homem, então, murmura algumas palavras inaudíveis. Este é um espírito obsessor, que aproveita o estado mental de Cobb para tentar influenciá-lo a cometer um ato criminoso, o qual iria mudar definitivamente seu futuro. Logo em seguida, o obsessor também se afasta. Então, a partir desse momento, termina a cutscene, que é essa cena na forma de um vídeo em que não há interação do jogador, e a partir desse instante, então, o jogador pode explorar o apartamento. Aí já vai entrar também a questão da jogabilidade. O jogador vai conduzindo, porque o jogo vai ser desenvolvido para plataforma para celular, utilizando, vamos para o Android, que tem maior amplitude, jogos gratuitos. Então, o jogo vai ser desenvolvido para o sistema operacional Android. Então, nesse momento, o jogador poderá andar por aquela sala que ele se encontrava. Ele estava olhando pela janela do apartamento, uma janela toda de vidraça, assim, que ocupava a parede inteira da sala, né?
Ele estava olhando para a cidade quando a sua esposa se aproximou e depois quando o espírito também, o obsessor, se aproxima dele. Então, ele está ali na sala de estar. Então a gente corta essa tomada de cena, essa cutscene, e dá então a possibilidade do jogador começar a explorar aquela sala. O som estava ligado, né? E o jogador então vai, ao se movimentar o protagonista, ele vai ver um robô mordomo, que inclusive comenta com ele que o almoço já estava servido. Ao sair dessa sala de estar, a primeira porta no corredor, no hall, que dá acesso a outros cômodos do apartamento, tem uma sala de TV. E a sua esposa estava conversando agora com sua sogra. Essa conversa se dá por holograma. Ela liga para a mãe porque estava preocupada com o esposo e queria que sua mãe pudesse aconselhá-la. A sogra, então, vendo que o jogador entra como protagonista naquela sala de TV, ela pergunta se está tudo bem. Ele fala, o jogador, então, conduzindo, a opção que ele vai ter é de retornar para o corredor e continuar explorando o apartamento. Então, ele dá as costas para as duas, sem nenhum tipo de resposta, e continua fazendo esse movimento pelo apartamento. Logo em seguida, o outro cômodo é o quarto do casal, onde o jogador conduzirá Cobb até um guarda-roupas. Lá o jogador pegará uma arma e poderá realizar um ajuste com as opções de arma letal ou arma com efeito paralisante. Então você vê que nós temos o jogador conduzindo o protagonista e já fazendo opções. Quando ele se aproxima do guarda-roupa e abre, né, o guarda-roupa se abre, fica bem aparente uma arma. Ao jogador, com a jogabilidade, né, que é característica de um jogo de celular, que ele pode ir conduzindo o protagonista ali, movimentando, né, aquelas teclas de movimento, ele se aproxima um pouco mais do guarda-roupa, então a arma ela vem no primeiro plano, aparente, essas regulagens de arma letal ou paralisante. Quando o jogador continua a explorar o apartamento, irá encontrar o carro de Cobb, que fica estacionado em um dos cômodos do próprio apartamento, no 18º andar, quer dizer. Era um planeta mais evoluído, os veículos de transporte modernos ficam estacionados dentro dos imóveis, né, dos seus proprietários, e então quando o jogador conduzindo Cobb se aproximar desse cômodo em que o veículo está ali posicionado, a porta do veículo abre automaticamente, o jogador vai querer entrar, provavelmente querer entrar no carro, então o veículo, uma voz feminina do computador de bordo vai convidá-lo, ele entra, e então o veículo desce pela fachada do prédio para que o protagonista possa conduzir o veículo pela cidade, passando por avenidas com grande fluxo de veículos, todos voando a poucos metros do solo. Eles são movidos a eletromagnetismo. O computador de bordo do veículo avisa que eles estão atrasados para o encontro agendado na fábrica de robôs. Mostra a melhor rota e oferece a possibilidade de condução autônoma do veículo. Então o jogador pode optar por passar para o modo automático, que o computador de bordo então vai levá-lo, conduzi-lo até a fábrica, ou ele pode continuar dirigindo, né, pela cidade, e nesse momento surge então o holograma do mapa da cidade, para que, se ele tiver optado por ir no modo manual, ele pode ir conduzindo o veículo até chegar na fábrica. Cobb, chegando lá na fábrica, que fica um bairro um pouco afastado do centro, ele se encontra com dois homens na porta da instalação, que seriam seus comparsas, mas o jogador ainda não sabe do que está acontecendo. Até então não sabe se Cobb é bandido, se é mocinho, e ainda estamos introduzindo a história, mas o jogador vai pouco a pouco descobrindo que na verdade Cobb é um vilão nesse primeiro capítulo. Eles entram então e Cobb os convida para ir até a sala onde fica a administração da fábrica. No caminho, Cobb
revisa com seus comparsas o plano de recarregar ou reprogramar os algoritmos em alguns robôs. O jogador não sabe que esses robôs estavam sendo preparados para substituir os anciões do planeta Meblo, que a intenção de Cobb é de sequestrar e assassinar esses anciões, e esse detalhamento só vai ser repassado ao jogador mais tarde, quando Cobb for ser julgado por seus crimes. Até então, o jogador está conduzindo apenas o protagonista, sem saber quem é Cobb. No meio do caminho, alguns homens trajando ternos pretos abordam os três, Cobb e seus dois comparsas, e mandam que eles levantem os braços e se entreguem. Na verdade, eles são da polícia, mas estão à paisana. Por isso que o jogador não sabe que Cobb é bandido até então. Como o jogo não repassou maiores detalhes da narrativa, né, do que se trata a história, o enredo, o jogador fica um pouco no suspense. Mais tarde, o jogador vai descobrir que ele se trata de Cobb é um criminoso cibernético. Um dos comparsas foge do local, dando a entender que a polícia permitiu que assim acontecesse, ficando claro que o comparsa era também o traidor de Cobb e informante da polícia. O jogador, conduzindo Cobb, inicia um tiroteio com a polícia, essa que estava trajando ternos pretos, a paisana. A polícia atinge um dos comparsas com uma arma paralisante e o tira de combate, deixando Cobb sozinho nesta tomada de cena, neste momento do jogo. Na troca de tiros, Cobb atinge um dos policiais. Então aqui, lembrando, lá no apartamento, quando o jogador fez a opção de ajustar a arma para o modo letal ou deixá-la no modo paralisante, vai interferir nesse momento aqui. Quando, por causa desse tiroteio lá na fábrica, Cobb, se ele tiver optado pelo ajuste letal, ele vai atirar num policial e o policial vai morrer. Isso vai ser mais tarde um dos agravantes no seu julgamento, que vai culminar com o exílio do protagonista. Esse julgamento vai acontecer numa das últimas tomadas de cena deste capítulo. Se o jogador tiver mantido o ajuste na posição de arma paralisante, nesse tiroteio o policial vai atingir os policiais, eles vão permanecer apenas paralisados mesmo. Então, em seguida, há uma perseguição pela fábrica, com os policiais correndo atrás de Cobb, e o jogador vai conduzindo então o protagonista, tentando fugir daqueles homens que o perseguiam. Cobb consegue entrar em um veículo que estava nos fundos da fábrica e foge em alta velocidade. É isso que o jogador está fazendo. Ele está manipulando, o protagonista, e nesse momento ele entra dentro de um veículo e começa uma perseguição pelas ruas da cidade. Os veículos dos policiais não estão caracterizados como sendo veículos de policiais. Então, mais uma vez, o jogador não sabe do que se trata ainda. Cobb bate o veículo e é obrigado a correr pelas ruas, com a polícia continuando no seu encalço. Ele consegue roubar o carro de uma outra pessoa que estava até preparando para entrar no seu veículo. Ele empurra, assume o veículo e foge em alta velocidade. Lá pelas tantas, nas cenas em que o jogador vai conduzindo o veículo pelas ruas da cidade, surge uma avenida, o jogador entrando naquela avenida, mais à frente vai ter um túnel. Dentro desse túnel, mesmo que o jogador conduza aquele veículo com toda a habilidade, dentro da jogabilidade possível do jogo, Cobb irá perder o controle e provocar um acidente em que estarão envolvidos vários veículos, tendo causado a morte de uma pessoa, de um dos motoristas destes veículos. Ele foge novamente pela cidade, agora correndo a pé. O jogador então está conduzindo o protagonista, correndo a pé pelas ruas da cidade. Continua sendo perseguido e segue atirando.
Na medida que Cobb tinha possibilidade, ele virava para trás e atirava naqueles homens que o estavam perseguindo, né, e colocando inclusive em risco a vida de outras pessoas, pedestres que passavam por aquele local. Mais tarde isso também vai ser considerado como um agravante pela decisão do seu exílio. O programa então vai conduzindo o jogador de forma que ele esteja cercado pela polícia. Ele não tem outra opção a não ser entrar pela portaria de um prédio. Ao perceber que a polícia estava cercando o edifício, o jogador terá como única opção entrar no elevador panorâmico. Ao se aproximar, o elevador então vai subindo, ao se aproximar do terraço, ele vai observar que aqueles homens que o estavam perseguindo já tinham ocupado praticamente todo o lobby do edifício. Lá ele vai perceber então que ele tem a possibilidade de pular para outro prédio, quando ele está lá no terraço, mas a distância é considerável, praticamente quase impossível de fazer esse movimento de pulo. Mas é novamente um momento de decisão para o jogador, para que ele possa sentir-se imerso na narrativa, no mundo do jogo. Ele tem que ter esses momentos de decisão. O jogador pode tentar pular para outro prédio, mas o jogo vai mostrar que é distante e vai deixar evidente que a chance dele é pequena. Se o jogador tentar mesmo assim, o protagonista, Cobb, vai acabar caindo e morrendo. Então, nesse momento a gente pode considerar que foi quase que um suicídio. Tentar fazer algo que era bastante, que o jogo demonstrou ser muito difícil. Mais uma vez, se ele fizer isso, será considerado como agravante também. É como se ele tivesse desistido e pulado. Se o jogador decidir por não pular, o protagonista irá atirar novamente contra a polícia e Cobb será abatido com um tiro letal. Porque no entendimento dos policiais, ele estava um fugitivo, incontrolável, e estava pondo em risco a vida de outras pessoas, né? Por ele ter atirado novamente contra os policiais, isso também vai ser considerado. Se o jogador tiver optado por isso, por não pular e por enfrentar novamente a polícia, isso também vai ser considerado um agravante, porque ele tinha a intenção de atirar para matar. Aqui inicia nesse momento uma nova cutscene. De qualquer forma, optando por pular ou por atirar, de todo jeito o protagonista vai perecer, quer dizer, ele vai morrer. Nós vamos mostrar como é o processo da morte do corpo físico, do desencarne, da perturbação mental que se segue à morte, né? Que ele vai entrar num processo de forte sonolência. Então não haverá perseguição de espíritos trevosos, porque a gente sabe de muitos filmes, muitas histórias, ou, vamos dizer assim, situações em que um criminoso, quando ele morre, ele é no mesmo momento perseguido por espíritos trevosos. Mas isso não vai acontecer, porque Meblo é um planeta que já está no estágio adiantado de transição para o mundo de regeneração, em que os espíritos menos adiantados já estavam todos ali contidos e sendo exilados para outros mundos, no processo já em andamento. Então, assim, vamos dizer que o umbral que está na superfície, né, dos planetas, e os espíritos trevosos ficam interagindo a todo momento com aquelas pessoas encarnadas, não era a situação de Meblo. Tanto é que ele não foi perseguido. Ele entrou num processo de perturbação e adormeceu. E assim que ele recobrar a consciência, o jogador irá continuar conduzindo o Cobb, mas de forma agora que ele não tem outra opção, ele vai conduzindo o Cobb, seguindo alguns espíritos de aparência nobre, que vão levá-lo para um edifício muito imponente, uma espécie de ministério da providência divina. Não há como Cobb fugir. Então o jogador, a única opção dele é realmente seguir aqueles espíritos. E inicia nesse momento uma outra cutscene. Ao chegarem no ministério, onde os juízes vão julgar Cobb, ele vai ser julgado por seu orgulho, sua vaidade, sua ambição de poder e seus atos criminosos. E olha o que os juízes vão demonstrar como agravante para emitir a sua sentença de exílio.
ele tentou substituir os anciões da cidade por robôs de inteligência artificial. E para isso ele iria cometer, se tivesse tido sucesso, sequestro e assassinato. Reprogramou sua arma com ajuste letal e por isso tinha a intenção de matar, se lá atrás, no apartamento, o jogador tiver feito realmente esse ajuste. Ao fugir, ele bateu seu veículo e provocou a morte de um outro cidadão de Akvor, quando ele estava lá no túnel. Se ele tentou pular pelo prédio, para o outro prédio, ele sabia do risco de morte, e tendo sido essa a escolha do jogador, lhe será imputada então a responsabilidade e o agravante pelo suicídio. Então, após a exposição dessa argumentação por parte dos juízes, será decidida como sentença o seu exílio para o mundo primitivo, que é a Terra de 10 mil anos atrás. Porque em Meblo já não é mais possível manter Cobb. Assim como ele, serão exilados também o seu antagonista, que é o seu espírito obsessor, e os espíritos que já tinham sido aprisionados daquele mundo, renitentes no mal, todos já sendo preparados para serem exilados também, aos milhares. Continuo na forma de cutscene. A partir desse momento o jogo então irá mostrar como se dá uma viagem intergaláctica, porque da constelação do Colcheiro até a região em que se encontra o planeta Terra são 42 anos-luz de viagem. Então o jogador ele vai aprender com os mentores espirituais como a espiritualidade superior realiza o transporte de espíritos inferiores para encarnar em mundos também inferiores. Vamos mostrar a viagem, a transmigração, o porquê que acontece isso, a utilidade de pegar espíritos intelectualmente avançados de mundos que estão em regeneração, exilados para mundos inferiores, para que eles possam ali ajudar a humanidade a se desenvolver intelectualmente. Então, ao acabar essa viagem e também a cutscene, a gente demonstra que a caravana havia chegado ao planeta Terra. O jogador pode então conduzir Cobb para explorar as paisagens daquele mundo primitivo, mas em condição de espírito que não se encontrava ainda encarnado na Terra. Quer dizer, Cobb é exilado, a gente vai mostrar para o jogador que ele é exilado em espírito e que ele chega ao planeta Terra em espírito. Então, essa exploração que o jogador vai fazer com o Cobb é explorar como é o mundo espiritual no planeta primitivo, no planeta Terra. E de repente Cobb vai se ver ali junto a uma turba de espíritos desorientados. O jogador, então, conduzindo Cobb, irá passar por situações de suspense, passar por cenas de terror, porque para que a gente possa trazer emoção no roteiro do jogo, é importante que a gente inclua ingredientes de suspense, de terror, de ação, de drama. E nessas primeiras tomadas de cena do primeiro capítulo, nós teremos justamente esses tipos de cena. Então, Cobb vai se observar numa região tenebrosa, numa região infernal, umbralina. Junto à caravana que veio trazendo esses espíritos exilados de Mebro, haviam espíritos superiores daquele planeta, e também o espírito protetor de Cobb, aquela que havia sido a sua mãe em Mebro. Ela também aceita a missão de acompanhar o filho no exílio para tentar algum dia fazer com que ele possa auxiliá-lo a fazer seu processo de redenção, de forma que ele algum dia venha receber a oportunidade de voltar ao seu planeta de origem. Então, eles se encontram com espíritos superiores responsáveis pela governadoria do planeta Terra. Então, aquela caravana de espíritos superiores de Meblo se encontra com os espíritos responsáveis por coordenar a humanidade terrestre. Então, na forma de cutscene será explicado a Cobb que ele deverá encarnar entre um dos povos daquele planeta inferior. Por estar em penosa condição moral, Cobb não poderá optar por qual região encarnar. Isso será definido pelo próprio jogo. Os mentores irão explicar ao jogador como se dá o processo da encarnação em um mundo primitivo.
A partir daqui, iremos finalizar o primeiro capítulo do jogo e a equipe designada para escrever o roteiro do projeto encarnatório irá começar a escrever o script do capítulo de número 2, no qual também não haverá possibilidade de jogador optar por qual região e época irá reencarnar. Essa possibilidade do jogador escolher país, região, época que vai nascer, só vai acontecer a partir do terceiro capítulo. Ao longo das próximas tomadas de cena, com o auxílio do narrador, será possível apresentar ao jogador quem é o espírito trevoso que persegue Cobb, quem é seu espírito protetor, que no caso é sua mãe, quem é o mentor espiritual, hierarquicamente superior a seu espírito protetor. Inclusive, com o diálogo entre o espírito protetor e o mentor espiritual, poderemos detalhar, explicar questões científicas, filosóficas da doutrina espírita. Então, o interessante é trazer deste exílio o protagonista, o antagonista, o espírito protetor. Aqui eles vão se encontrar com espíritos mentores espirituais. Então, o diálogo entre mentor espiritual e o espírito protetor vão ser interessantes para que a gente possa explicar cada uma das situações que o protagonista vai passar a partir do segundo capítulo. Então, a intenção de gravarmos esse vídeo seria realmente só de introduzir a história que nós estamos escrevendo para que as outras equipes possam então dar andamento, né, nos projetos reencarnatórios que vão dar sequência nessa saga do espírito Cobb, que foi exilado, vai passar por 29 fases ou reencarnações no planeta Terra, fazendo então vamos dizer assim, dando andamento no primeiro jogo da saga, que são 3 jogos. O primeiro jogo fala sobre a história da humanidade, o exílio e a história da humanidade. O segundo jogo vai falar para nós sobre a vida nos tempos atuais, tanto no plano espiritual quanto na matéria mais densa. E o terceiro jogo, a intenção é justamente falarmos sobre como é viver em um mundo de regeneração. Então nós agradecemos a paciência de todos e o intuito foi realmente de fazer uma síntese da história. Ao estarmos escrevendo na área de trabalho dos roteiristas, obviamente que essas takes ou sequências de cenas são muito mais detalhadas. Aqui a gente fez só realmente um preâmbulo para dar entendimento da história a todos. Nós agradecemos pela paciência e a oportunidade de estarmos gravando esse vídeo para vocês. Um abraço fraterno a todos.